Feito isso, peço para abrirem as vossas Bíblias para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 13, amém? Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra santa do nosso Deus. Assim está escrito na palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 13 e depois. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por isso por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Que Deus aplique o texto lido em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Senhor, aplica a tua palavra, de maneira que ela possa inundar a nossa mente, irrigar o nosso coração, e pulsar para a nossa vida. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós estamos, durante esse tempo de conferência, pensando no que poderemos fazer para o avanço da obra de Deus. E olhando para este versículo 15 especificamente, eu gostaria de propor aos irmãos o seguinte: quão formosos serão os seus pés no futuro? Quão formosos serão os seus pés no futuro? Como serão os nossos pés no futuro? Serão formosos ou feiosos? A beleza do pé do crente é consequência da sua fidelidade à pregação do Evangelho. A transmissão da grande notícia do Santo Evangelho. Portanto, hoje à noite, nós queremos exortar a cada um de nós, porque eu também me incluo nesse negócio, a termos pés formosos, não só agora, mas também no futuro, por causa do nosso trabalho na pregação da palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, é bom ser salvo, amém? Quem acha bom ser salvo, amém? É bom, irmãos, é muito bom ser salvos. Ser salvo. Agora, a palavra de Deus diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Possivelmente você lembra o dia em que você invocou Jesus como seu Salvador pessoal, amém? Agora, amados, a palavra de Deus está nos dando um grande ensino, a palavra de Deus está nos dizendo algo fabuloso, que nós precisamos dizer às pessoas, como ser salvo, como alguém pode ser salvo. É verdade que nós vivemos em um mundo que as pessoas são extremamente religiosas,
E cada religião apresenta um tipo de salvação. Verdade é que cada um desses tipos de salvação apresentados pelas religiões são cada um mais sinistro do que o outro. Todos eles baseados no esforço humano ou na ação religiosa. Porém, a Bíblia... E por que a Bíblia é importante? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é uma palavra de Deus. A Bíblia não sugere o que Deus pensa. De fato, a Bíblia é a palavra autoritária de Deus escrita. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, não o pastor Roberto, não o pastor Anísio, não o pastor Cícero, não os demais pregadores aqui, não esta igreja, dizem que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós apenas repetimos, amém? Nós repetimos o que está na Bíblia. Mas, irmãos, você sabe que toda e qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. A irmã missionária entre os encarcerados, com certeza já pregou para pessoas que talvez se nós encontrássemos na rua nós tivéssemos medo. Mas aquelas pessoas, se invocarem o nome do Senhor, serão salvas. Não importa o que fizeram, se invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Com um tipo de salvação muito especial. O único tipo e a única salvação que tem na Bíblia. Que é quando você crê em Jesus, você tem salvação eterna, gratuita e incapaz de ser perdida. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor é uma vez salvo e salvo para sempre. Vamos ensaiar para ver se fica bacana? Todo aquele que invoca o nome do Senhor é uma vez salvo e salvo para... Bom, o ensaio ficou melhor. Agora vamos para valer. Todo aquele que invoca o nome do Senhor é uma vez e salvo para... Amém. Amados irmãos, nós temos essa verdade em nosso coração. Nós temos essa verdade em nossa mente. E essa verdade vale para nós a entrada no céu. Amém. Mas, irmãos, quantas pessoas em Maceió nunca ouviram falar biblicamente a respeito disso? Quantas pessoas em Alagoas nunca ouviram falar dessa mensagem da forma que vocês aprenderam aqui nessa igreja? Até às vezes eles escutam o texto, mas para eles o texto é um mais ou menos. Eles estão numa luta para ver se de alguma maneira chegam lá. Mas a palavra de Deus diz que se você invoca o nome do Senhor uma única vez, como seu salvador pessoal, você é salvo para sempre. Amém? Mas, irmãos, eu amo essa doutrina da Bíblia. Essa doutrina ela é a comunheira da Casa Batista. É a nossa principal doutrina de que Cristo é o nosso único e todo suficiente Salvador. Amém? Então, todo aquele que invocar. Bom, eu sei disso. Mas se os moradores de Maceió não invocarem o nome de Jesus, eles não serão salvos. Eles continuarão perdidos e isso é triste. Os meus pés não serão belos perante o Senhor. Os vossos pés não serão formosos perante o Senhor se nós não transmitirmos a mensagem do Evangelho. No versículo 14, a palavra santa do nosso bom Deus diz: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Amados irmãos, nós estamos diante de uma grande responsabilidade. Primeira coisa, nós sabemos que todo e qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, não importando em que status quo ele esteja, se ele invocar Jesus, ele será salvo. Essa verdade me salvou, essa verdade lhe salvou, mas logo depois nós estamos diante de uma pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas vão invocar?
Como crerão naquele de quem não ouviram? Como as pessoas vão crer em Jesus se não escutam de Jesus? Como as pessoas irão crer no Evangelho se elas não escutam o Evangelho? Eu criei porque eu ouvi o Evangelho. Você creu porque você ouviu o Evangelho. Nós cremos porque alguém se esforçou, porque alguém trabalhou para que o Evangelho chegasse até nós. E é a nós imputada essa responsabilidade de sermos aqueles que pregarão. Como ouvirão se não há quem pregue? A pergunta que eu faço, há quem pregue? Há quem pregue o Evangelho? Você, eu, nós, essa igreja, as outras igrejas batistas, a Igreja Batista Fundamentalista aqui de Maceió, pastor Cícero. Há quem pregue. Há quem pregue. A nós é imputada essa responsabilidade quando Cristo diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A nós é imputada essa responsabilidade. Não importa se está encarcerado, não importa se está livre, não importa se é nordestino. Eu estou pregando para os nordestinos, mas eu não tenho problema de pregar, certo? Posso pregar para todos, não há problema nisso. Nós precisamos pregar para todos. A visão do Evangelho é a visão que nós vamos chegar até aos confins, que nós vamos chegar em todos os lugares, porque Deus salva não só nordestinos. Deus salva pessoas de todo o mundo. Deus salvou o irmão Eugênio. Deus salvou outros ganeses lá, né? É ganeses? Deus me salvou. Uma mistura de nordestino com judeu. Deus me salvou. E eu olho como Deus me salvou. Sabe por que eu tenho muita confiança que Deus pode salvar qualquer pessoa? Porque Ele me salvou. E até hoje a pessoa mais ruim em relação ao Evangelho que eu conheci foi eu mesmo. Porque eu sei a dureza do meu coração para crer no Evangelho. Deus salva pessoas. Agora, irmãos, nós precisamos pregar. Como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados. Esta igreja é uma igreja enviada por Deus para pregar o Evangelho. Eu amo isso. Eu amo esse negócio de igrejas sendo enviadas para pregar o Evangelho. Deus deu-nos Jesus e nós cantamos lembrando que Jesus morreu por nós na cruz e Ele ressuscitou, amém? A Rebeca hoje nos ensinou, numa frase que ela disse no passado, a mãe dela recordou hoje: Jesus ressuscitou, não é isso, Rebeca? Amém? Jesus ressuscitou, que coisa boa, Jesus ressuscitou. Agora, antes de subir ao céu, Ele já havia estabelecido a sua igreja e Ele comissionou, Ele ordenou a sua igreja a pregar o Evangelho a toda criatura em todo o mundo. Que bênção! Amados irmãos, nós somos enviados. E se o mundo não tem escutado o Evangelho, é porque nós estamos negligenciando a pregação do Evangelho. Irmãos, algumas pessoas olham para mim e dizem: pastor, poxa vida, o senhor tem trabalhado tanto. Às vezes até chega e diz: rapaz, para de trabalhar um pouco, tu está trabalhando muito. E às vezes eu entro no meu quarto e eu vou orar e eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, preguiçoso, que quase nada faço pela obra do Senhor. Mas irmãos, nós estamos fazendo pouco. Nós estamos fazendo muito pouco ou quase nada para que pessoas sejam salvas, para que pessoas creiam em Jesus como Salvador pessoal. Eu olho os perdidos, eu olho os jovens, olho os adultos, olho os mais velhos, precisando do Evangelho, enganados pelo diabo, seduzido pelo mundo, enganado pelas religiões, sem salvação. Sem salvação.
E nós conhecemos o caminho da salvação. Como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados. Cada um membro dessa igreja é enviado para levar o evangelho até os confins da terra. Amém? Meus amados, seus pés podem serem formosos, mesmo feridos. Há alguns anos atrás, eu e meu sogro fomos fazer uma visita. E, bom, nessa visita nós tivemos de andar a pé cerca de 8 km. E nós tivemos de passar por dentro de um rio. E no final da tarde, os nossos pés não estavam cheirosos. Havia lama, havia poeira, havia água, havia suor. Os nossos pés, do ponto de vista humano, eles estavam horríveis. Mas no céu, aqueles pés estavam lindos, porque eles saíram para transmitir a boa notícia do Evangelho. O melhor pedicure para homens e mulheres de Deus é tornar notório o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Nós temos o Evangelho de paz, irmãos. O Evangelho de paz com Deus. O Evangelho não é um tratado de paz de homem para homem, mas o Evangelho é um tratado de paz com Deus. No capítulo 5, versículo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós temos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos paz com Deus por causa do Evangelho. Nós temos paz com Deus porque nós cremos no Evangelho. Nós temos paz com Deus porque Jesus morreu naquela maldita cruz, fazendo-se maldição por nós. E alguém, em obediência à ordem dele, pregou o Evangelho. E você creu no Evangelho, pregou o Evangelho, e eu criei no Evangelho. O Evangelho é um tratado de paz com Deus. A verdadeira paz não é um tratado de um país para com outro país. Essa paz pode ser interrompida com a mudança de governante. A verdadeira paz não é aquela paz que você tem entre seus amigos. Uma decepção pode fazer com que você não tenha paz com seus amigos. Porém, o Evangelho de Cristo é o mecanismo utilizado por Deus para que você tenha paz com Deus. Para que você tenha paz com Deus e paz eterna. Não uma paz mediana, não uma paz passageira, mas uma paz eterna. Uma paz que dura para sempre. Uma paz que nunca se acaba. Uma paz perfeita que nos é dada pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, Efésios capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos diz: e na sua carne desfez a inimizade. A minha inimizade, a Bíblia diz que eu sou inimigo de Deus, que eu nasci inimigo de Deus. Como a Bíblia diz isso? A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo inimigo de Deus, Ele me amou.
Sendo inimigo de Deus, ele lhe amou. E a Bíblia nos diz, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A minha paz com Deus não é obtida porque eu sou membro de uma igreja batista fundamentalista. A sua paz com Deus não é porque você é membro desta igreja. A sua paz com Deus é porque Cristo se fez maldição por nós na cruz. A nossa paz com Deus é que Cristo, naquela maldita cruz, matou a inimizade. Então, na hora que você recebe Jesus, você é absolvido da inimizade. E ele não só matou, mas a Bíblia diz, versículo 17, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Ele veio e evangelizou a paz. Paz com Deus, amém? Livre da eterna condenação. Paz com Deus, livre da eterna condenação. Nós somos merecedores dessa paz? Não, não somos. Você se converteu, eu não sei há quanto tempo faz, mas dias a mais ou dias a menos não muda, você continua sem merecer salvação. Eu continuo sem merecer salvação, mas Deus me deu gratuitamente por meio de Jesus. E eu tenho a responsabilidade de dar notoriedade ao Evangelho. Amados irmãos, está longe de todos os habitantes de Maceió conhecerem o Evangelho como você conhece, ouvirem o Evangelho como você ouviu, crerem no Evangelho como você crê. Agora, é nossa responsabilidade tornarmos esse Evangelho que nos salvou notório. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19, ele nos ensina o seguinte, orando em todo o tempo, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança, em súplica por todos os santos. E aí no final ele diz, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amados irmãos, nós temos esse ministério de trazer a todos o conhecimento do meio de salvação. Essa é uma grande responsabilidade, eu não posso fugir disso. Lembremos, quem foi Paulo? Talvez o maior pregador de todos os tempos. Ninguém tem sido tão útil para a obra do Evangelho quanto foi Paulo. E Paulo, mesmo sendo notadamente alguém muito empenhado em tornar o Evangelho conhecido, ele pede oração para que a ele seja dada, no abrir da boca, palavra com confiança. Para quê? Para tornar público, notório, conhecido, evidente o Evangelho. Amados irmãos, essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, me ajuda a dar notoriedade ao Evangelho de Cristo. Pessoas estão indo para o inferno. Pessoas estão indo para o inferno. Às vezes eu oro, irmãos. Perdão, expressão errada. Às vezes eu penso, Senhor, como seria bom se a gente pudesse ver o inferno por 2 segundos. Os gritos dos perdidos. O fogo eterno. Bom, mas nós não precisamos disso. A Bíblia nos mostra tal verdade. A Bíblia, no livro de
Lucas, capítulo 16. Lucas 16, por favor. Em Lucas 16 nós temos a história de um homem rico que vivia regaladamente. Temos também a história de um homem chamado Lázaro, um mendigo que vivia miseravelmente. Esses homens morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O homem rico estava atormentado nas chamas. Olha o depoimento dele. Versículo 24 de Lucas 16. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amados irmãos, esse homem rico, o qual Cristo retrata aqui, como está a situação dele hoje? O que é que está acontecendo com ele hoje? Continua sendo atormentado. Não melhorou. O tempo passa e não melhora. A condenação é eterna. Nós precisamos entender, irmãos, que as pessoas que não têm o Evangelho, as pessoas que não conhecem Cristo como Salvador pessoal, são pessoas que estão fadadas a estarem atormentados para sempre. E eu não sei como nós podemos dormir sabendo disso. Sinceramente falando, às vezes eu penso, como nós podemos dormir? Como nós podemos não fazer nada? Como nós podemos viver sem pregar a palavra de Deus? Como nós podemos viver sem obedecer ao Senhor? Bom, eu sei e eu amo a atitude evangelística dessa igreja. É uma igreja de linha evangelística, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas mesmo as igrejas que muito fazem, ainda é pouco com a urgência da causa. Ainda é pouco com a urgência da causa. Amados, os nossos pés serão belos daqui a 10 anos? Os nossos pés serão formosos daqui a 20 anos? Como serão os nossos pés? Bom, e no BEMA, no Tribunal de Cristo, quando você chegar lá, qual serão os relatos em relação aos seus pés? São pés caseiros, pés... Tem uma coisa boa, rede é bom, né? Na varanda da casa, né? Tem gente que gosta. Ou seus pés serão pés belos, porque pregaram a palavra do Senhor. Verdade é, irmãos, que nós pregamos e às vezes nós desanimamos. Sabe, quando eu fui para a Soledade, tinha um prédio onde tinha funcionado uma cooperativa. Era um prédio muito grande, talvez 3 vezes maior do que esse. E eu fiquei ali em frente àquele prédio, olhei. Puxa vida, isso aqui era um lugar ótimo para a igreja. Na beira da BR. Está a placa, todo mundo que andar na BR vai conhecer a igreja. Eu vou evangelizar. E nós vamos comprar esse lugar. E nós vamos encher aqui com 1.000 pessoas. Bom, Pedro pregou, tivemos 3.000. Por que eu não posso fazer? Bom, e aí eu andei de porta em porta, irmãos. E eu gastei naquele ano 3 solas inteiras de sapato, de porta em porta. Ninguém se converteu naquele ano. E aí no final do ano eu orei a Deus: Senhor, tem alguma coisa errada.
E é comigo. Eu acho que eu vou desistir disso. Triste. Mas na semana seguinte, nós saímos e chegamos numa casa e pregamos e houve salvação. E depois outra salvação, e depois. Bom, nós não chegamos nas 1.000 pessoas. Nós não chegamos naquele prédio. Hoje ele funciona na cidade como uma praça de alimentação. O terreno era muito grande, né? A prefeitura comprou e fez uma praça de alimentação. Mas nós temos uma igreja de Soledade, amém? Lá de Soledade, o irmão Ademilton nos chamou e nós chegamos na Bahia. Não é como nós pensamos, nós precisamos trabalhar. E precisamos trabalhar mais, e mais, e mais, e mais. Mas eu apresentei isso porque o versículo 16 traz uma indagação interessante. E diz, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas, irmãos, não é um problema as pessoas não crerem. Agora, é um problema nós não pregarmos. As pessoas não crerem não é problema. Mas é grave e grande problema nós não pregarmos. Pois Cristo não disse que eles iriam nos ouvir. Mas Cristo mandou que nós pregássemos. A responsabilidade é nossa. Dias atrás nós saímos para a Feira Livre de Juazeirinho. E nós entregamos talvez 1.200, 1.500 folhetos. E quando nós nos dividimos em grupos de 2, e aí um irmão disse, pastor, teve alguns que não quiseram receber. Eu disse, amém, graças a Deus. Quando você vai entregar um folheto e a pessoa não recebe, é o dia mais importante da história dele. Ele pode esquecer tudo da vida dele, mas no inferno ele nunca vai esquecer do seu rosto, tentando entregar um folheto a ele e ele dizendo que não quer. Não desanima. Prega, prega, prega. Apresenta Cristo. Fala com as pessoas. Não, nem todos vão crer, irmãos. Isso é fato, é verdade. Nem todos irão crer. Mas há uma verdade aqui, onde um crente evangelista passa, deixa um rastro de salvação. Onde passam crentes evangelizando. O pastor Cícero conheceu, com certeza, o irmão José Pastora. Alguém chegou lá no meio do mato, irmãos. Nem tinha a casa dele, não tinha casas próximas. Agora tem algumas casas que são dos filhos dele. E alguém pregou o evangelho para aquele homem. E ele creu. E tem uma igreja lá naquele mato. Onde crentes passam evangelizando. Fica um rastro de salvação. Amém? Tenho certeza disso. Vamos evangelizar e nós vamos ver no céu pessoas que não sabemos que fomos nós que ganhamos para Cristo. Que bênção é você chegar no céu e alguém lhe identificar. Foi você que me deu um folheto. Foi você que falou de Cristo para mim. Ah, que bênção, irmãos. Nós queremos... Eu oro, eu falei aqui em 1.500 pessoas nessa igreja, eu oro por isso, irmãos. Eu oro por pelo menos 1.500 lá em Soledade, 10% da cidade. Mas pode ser que nós não consigamos isso, porque nós não trabalhamos para encher igrejas, nós trabalhamos para povoar o céu, amém?
A nossa mensagem é para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Para o céu. O nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso trabalho é que para que pessoas entrem no céu. Muitos não irão crer. Mas lá no trono branco, quando chegarem lá, não vão poder olhar para vocês e esse crente aqui era meu vizinho, era meu amigo. Nós parávamos na frente da casa dele para comemorarmos a vitória do CSA. Não contra o Campinense, viu? Mas ele não me falou de Cristo, rapaz. Ele disse, mas rapaz, aquela derrota do CSA para o Campinense, aquilo foi um roubo do juiz. Mas ele não me disse que Jesus tinha morrido por mim. Que tristeza. Agora, aquele que você deu um folheto ou que recusou o folheto, ele não vai poder dizer, esse aqui. Aquele que você se aproximou e fez a mais importante pergunta que pode ser feita. Se você morrer agora, para onde está indo a sua alma? Essa é a pergunta-chave que nós não podemos parar de apresentar às pessoas. Nem todos vão crer. Nem todos vão crer. Mas nós precisamos pregar. No versículo 17, a Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé salvadora, ela só chega até nós por causa da palavra de Deus. Por causa do Evangelho Santo e Eterno. Nós somos salvos. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos garante que nós somos salvos pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé, irmãos. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O pastor Roberto conhece meu irmão, pastor Walter. Passei 18 anos evangelizando ele. E teve um dia que eu fiz isso. Sabe o que é isso, né? Eu bati o pé, disse, eu não vou mais falar do evangelho para esse homem. Já falei demais. Eu estava irritado, né? Eu estava falando sério. Na outra semana, ele me chama para fazer uma viagem com ele. Disse, eu vou. Entrei, sentei e fiquei calado. Vamos falar de quê? Qualquer coisa, mas no evangelho eu não estava querendo falar. Mas Deus, quando quer salvar pessoas, Ele salva, amém? Ele já tinha escutado muito. Aí sabe o que aconteceu naquela viagem, irmãos? Ele começou a me fazer perguntas da Bíblia. Aí eu tive de responder. E achando bom, graças a Deus. Deus o salvou. Deus o salvou. E hoje ele é um homem evangelista. Ele gosta de evangelizar. Gosta de falar de Jesus. Porque ele creu. Mas ele creu porque ele ouviu a palavra de Deus. Nós precisamos pregar, irmãos. Não podemos ficar acomodados. Não podemos ficar distantes. Aprenda a entregar o plano de salvação. Eu sei que vocês sabem. Todo crente tem de saber entregar o plano de salvação, de conduzir uma pessoa a Cristo. Pessoas que trabalham na polícia aprendem a fazer parto, não é? Taxistas aprendem a fazer parto. Por que um taxista precisa aprender a fazer um parto? Porque algumas vezes alguém vai ter um bebê
no táxi dele. Às vezes o policial está no bairro para prender o bandido e precisa atender, levar para um hospital uma mulher que está prestes a dar luz. E ela vai dar luz no carro da polícia. Ele precisa saber ajudar. O crente precisa saber entregar o plano de salvação. Amém? Nós precisamos saber levar pessoas a Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos pregar, para que haja almas salvas, para que haja pessoas crentes em Jesus Cristo, que ama a Cristo, que ama a Bíblia e que se torne como nós, evangelistas. Amados irmãos, os que começaram igrejas do zero, sabe quanto é difícil encontrar a primeira família. Encontrar a primeira casa aberta para você poder pregar o evangelho. Como é difícil. Mas para uma igreja desse porte, já é tudo muito mais fácil. Amém? Não é mais uma pessoa, não é mais uma família, mas agora são várias pessoas, agora são várias famílias. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você pode não saber fazer nada, mas você sabe convidar uma pessoa, não sabe? Convida para vir para a igreja. Traz a pessoa para a igreja vai fazer o resto, amém? A igreja vai fazer o resto. Amados irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e eu e você somos responsáveis para que a palavra de Deus chegue em todos os lugares do mundo. O plano de Deus para esta igreja é que esta igreja seja uma igreja que tenha uma visão de alcançar o mundo para Cristo. E nós só faremos isso com o trabalho de ganhar Maceió para Jesus. Quanto mais pessoas da cidade estiverem na igreja, mais força a igreja tem para enviar missionários. É algo simples. O programa de Deus é simples. É uma igreja forte, obedecendo a Cristo, gerando igrejas fortes, obedecendo a Cristo. Esse é o modelo do Novo Testamento. Precisamos despertar para levar a palavra de Deus a todos os lugares. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amados irmãos, olhando para o trabalho que é feito pelas igrejas da nossa linhagem, igrejas batistas independentes e fundamentalistas, como esta igreja, nós precisamos fazer tanto, para que a nossa geração tenha escutado da nossa boca a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter os nossos joelhos encaliçados, de estarmos ao chão, rogando ao Senhor por salvação de almas. Nossos pés precisam estarem continuamente batendo portas, salvando vidas. Batendo portas, salvando vidas. Que glorioso ministério o Senhor nos deu! Quarta-feira nós mostramos biblicamente que o Senhor quer nos aperfeiçoar para nos usar na obra do ministério. E Ele nos deu, irmãos, esse ministério de tornar notório a sua palavra, de fazer com que a sua palavra chegue até os confins do mundo.
de tornar público o único meio de salvação, que é Jesus. A voz deles saiu por toda a terra, as suas palavras até aos confins do mundo. Nós não chegamos até os confins de Maceió. Nós não chegamos até os confins da Bahia. Nós não chegamos até os confins da Paraíba. Nós não chegamos até os confins de Pernambuco. Nós não chegamos até os confins do Ceará. Nós precisamos chegar. Nós precisamos nos levantar, irmãos, para pregarmos a palavra do nosso Deus. Iremos ter surpresas com aqueles que vão crer. A palavra de Deus ensina-nos que Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui no versículo 19, a palavra de Deus diz: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúme com aqueles que não são povo, e com gente insensata vos provocarei a ira. Cristo veio, os seus não receberam, mas ele deu poder, irmãos, a todos que crerem no seu nome, sejam feitos filhos de Deus. Amém? E estes que creram no nome do Senhor e são feitos filhos de Deus, provocam a ira àqueles que rejeitaram. E no versículo 20, a Bíblia nos ensina, e assim ousadamente, e Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Tem tantos em Maceió que nunca perguntaram por Jesus. Tem tantos na Paraíba que nunca perguntaram por Jesus. Mas se nós sairmos batendo porta, nós os encontraremos e nós teremos o privilégio e a honra de trazê-los para Cristo. Há cerca de um ano passado, eu entreguei um folheto a um homem. Folheto convite para uma conferência como essa. E eu entreguei o folheto a ele e disse: você está convidado para nos visitar na igreja amanhã, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. E ele olhou para mim e ele disse: eu não gosto dessas coisas. Que receptível, né? Eu não gosto dessas coisas. E eu disse: amigo, me dê só um minuto. Não estou a te entregar não estou te entregando uma intimação. Eu estou simplesmente lhe convidando. Você pode ir, você pode não ir, você pode pegar o folheto e ler, e você tem toda a liberdade de pegar o folheto e rasgar, só não joga no lixo. Aqui no meio da rua, leva para casa e coloca no teu próprio lixo. Você acha que aquele homem foi naquela conferência? Bom, vou dizer minha opinião primária. Eu achei que ele não iria. Talvez você tenha pensado igual a mim, ele não foi. Nem sei dizer a vocês que ele foi. Ele foi! E eu estava lá, ele chegou atrasado, eu estava lá dirigindo o programa, e ele chegou e sentou. E ficou lá. Sim, não veio só, trouxe a mulher. Ele ficou lá. E eu disse: quando eu terminar a mensagem, eu vou correr para cumprimentá-lo.
Quando eu cheguei na porta, ele já tinha ido embora. Mas ele foi. Ou seja, achado pelos que não me buscavam. Ele não estava buscando, irmãos. Bom, ele foi. 15 dias depois, eu fui levar meu carro na oficina. Entrei na oficina, deixei o carro. Aí um homem lá, uns 50 metros. Pastor! Pastor! Aí eu olhei, era ele. Eu me aproximei. Ele disse, pastor, qual o dia de culto lá na igreja? Eu não gosto disso. Qual o dia de culto lá na igreja? Na quarta-feira e no domingo. No domingo ele foi com a esposa, filho e futuro genro. Filha e futuro genro. Aí ele foi. Naquele dia eu falei que nós podíamos visitar as casas e darmos um estudo bíblico. Encontrei ele na rua, aí ele olhou para mim e disse, pastor, eu quero aquele negócio do estudo bíblico que o senhor falou. Hã? E nós passamos 10 sexta-feira indo para a casa deles. Ele, a mulher, a filha e o futuro genro. Na 10ª visita, que encerrava, eles compraram pizza para a gente comer. Ou seja, para quem não ia... bom, aí depois ele disse, há uns dias atrás, ele disse, pastor, onde tiver trabalho de evangelismo para ir, eu quero ir com o senhor, porque eu quero aprender. Segunda-feira de noite, ele esteve lá em casa. Pastor, eu quero folhetos. Eu estava sem folhetos, sem carimbar. Ele disse, eu pego carimbo e carimbo. Porque eu vou fazer uma viagem, quando eu chegar, eu vou para o sítio. Eu vou passar em todas as casas, deixando um folheto. E dizendo que eu vou levar o senhor lá para falar o evangelho de Cristo para eles. Eu não gosto dessas coisas. Amém, não? Amém, irmãos. Deus salva almas. Deus salva almas, amém. Só diga amém se você acredita nisso, viu? Meus irmãos, que Deus nos ajude a irmos buscar os que não estão procurando, amém? Os que não estão procurando. Eu estou encerrando, viu? Eu não gosto daqueles que quando você passa entregando folheto, eles correm atrás de você. A maioria desses são. Mas aqueles que querem dar em você, esses eu gosto. Aqueles que ficam com muita raiva, esses eu amo. Porque Deus salva os que não estão buscando Ele, amém? Amados irmãos, que os nossos pés no céu recebam o galardão de pés bonitos. Que os pés mais lindos do céu sejam os vossos pés, amém?